Sexta-feira tem 30 de semana, domingo celebração da família. Fica de fora não, irmão. Esteja dentro daquilo que Deus está fazendo, amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga está na Bíblia. Todo mundo achou, que benção, hein? Glória a Deus, uau. Diz assim a palavra de Deus, verso de número 25. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, verso 27, se mereço a sua consideração, eu peço que fique. Por meio de adivinhação eu descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Verso 28. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó então respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Verso 31. Então Labão perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Em outras versões, Jacó disse: nada. Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, verso 34. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Verso 43. Assim o homem Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você pedisse ao Espírito Santo agora. Diga: Espírito Santo, abre os meus olhos, os meus ouvidos, leva a minha mente cativa à obediência de Cristo e me faz entender as chaves que tu tem para virar as fechaduras da minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você esta noite sobre o tema: estabeleça os termos e as coisas fluirão em sua vida. Gostaria que você olhasse para essa pessoa carinhosamente e dissesse a ela com carinho: imponha os termos e as coisas vão fluir. Não, seja um ousado profeta de Deus agora e diga para a pessoa assim, ó: imponha os termos e as coisas vão fluir. Eu quero pensar com você sobre a importância de nós impormos os termos sobre a nossa vida para as pessoas à nossa volta. Eu quero pensar com você sobre esta ideia de colocarmos os pretos no branco, estabelecermos limites, falarmos aquilo que tem a ver com a nossa autenticidade. O desejo do meu coração esta noite é tentar trazer uma palavra para despertar você sobre a sua singularidade, a sua identidade. O desejo do meu coração é que você entenda isso, para que você então possa viver a vida que Deus sonhou para você. Olhe para o teu irmão com carinho e diga assim: tem uma vida que Deus sonhou para você, e não que os outros sonharam.
e não que os outros desejaram. Tem uma vida que Deus projetou para ser a sua vida. E eu queria saber se você já está vivendo a vida que Deus sonhou para você. Porque talvez você esteja vivendo uma versão que alguém planejou, o sonho que alguém sonhou, ou a intenção que alguém teve sobre você. Mas essa noite o Senhor está me autorizando a dizer para você: tem uma vida que eu sonhei para você. Estabeleça os termos. Nós vivemos em um tempo de muitos desafios. Esse conceito de era digital mudou muita coisa. Nós estamos vendo as pessoas ganhando uma liberdade fora do normal. Nós estamos vendo as pessoas dando opiniões, pitaco, em tudo à sua volta. Não bastasse essa polarização virtual, onde todo mundo vai lá e dá a sua palavra, o seu apontamento, a sua ideia. A gente vê os comentários que as pessoas fazem. A gente vê que esta é uma era onde todo mundo quer expor, falar, dizer aquilo que pensa ou que acha. Não bastasse as pessoas alfinetarem os outros de todos os lados. Isso tem se tornado cada dia mais comum no contexto da família. Eu preciso da sua atenção, por favor. Essa palavra pode mudar o destino da sua vida. Porque Deus está me machucando com essa palavra. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Eu preciso que você entenda ela. Porque ela pode mudar o destino da sua história. As pessoas têm se sentido no direito de dar as suas respectivas opiniões em tudo na vida dos outros. Nesse mundo de muitas opiniões, a autenticidade das pessoas tem se perdido a cada dia. As pessoas já não tomam decisões por conta própria. Elas são induzidas a tomar decisões a partir do que os outros falam, pensam ou acham. Esse é um tempo em que nós precisamos de um discernimento apurado para decisões que precisamos tomar. As pessoas já não tomam decisões sozinhas. É um influencer, é a mídia, é o governo que quer dizer o jeito que você deve educar, pensar, fazer, falar com a sua família, com a sua casa. É muito importante pensarmos que tudo precisa de limites. Nós precisamos ter opinião própria. Não podemos viver aceitando as imposições alheias. Precisamos estabelecer nossas condições, nossos termos, acordos, condições. Nós precisamos estabelecer limites. Pois do contrário, a gente vai viver a vida que alguém quer que a gente viva. A gente vai fazer da nossa família aquilo que alguém quer que ela seja. A gente vai fazer do nosso negócio aquilo que alguém acha que dá certo. E eu preciso dizer uma coisa para você, na responsabilidade que tenho: você vai prestar conta da sua vida. Você vai dar conta diante de Deus dos dons, talentos que Deus confiou a você. Você não é responsável por ninguém, exceto as crianças que estão sob a sua responsabilidade. Cada um cuida de si. Jacó é um personagem fantástico. Eu amo Jacó. De tempo em tempo eu me identifico com algum personagem da Bíblia. E Jacó, há muito tempo, eu percebo que a vida dele impressiona. Porque Jacó, em um momento, ele precisou se posicionar. Em um momento da sua trajetória, Jacó precisou impor suas condições para seu sogro. Quem conhece a história de Jacó aqui? Quem conhece? Você sabe lá no capítulo de número 28, Jacó sai errante de casa, depois de ter cometido um grave erro. Ele vai embora sozinho, vai para uma região distante por nome de Padã Arã. Ele sai de casa solitário.
ele não tem absolutamente nada. Sabe o que não é não ter nada? Assim Jacó saiu de casa. A Bíblia diz que ele chega então nesta região de Padã Arã. E agora, como um foragido, ele lá vai chegar. E lá na cidade de Padã Arã, Jacó, ele vai viver refém das decisões do sogro. Durante 14 anos, Jacó serviu ao seu sogro. Ele saiu de casa solitário, mas lá em Padã Arã, preste atenção, ele formou uma grande família. A família de Jacó era era ampla, era grande. Ele chegou sozinho, mas lá ele quis casar com uma moça por nome de Rebeca. E logo de cara ele recebe uma outra mulher como esposa. Ele então agora casa com a filha mais velha de Labão, por nome de Leia, a Raquel. Jacó então agora tem 2 esposas, tem 2 concubinas, 2 servas. Ele tem 11 filhos e uma filha. Então o cara que saiu de casa sozinho, com uma ideia central permanente, com um propósito definido no coração, agora ganha uma mulher como esposa que não era a que ele queria. Trabalha para ter a outra como esposa. De brinde recebe 2 servas das suas esposas. Se deita com as servas das suas esposas. Constrói uma grande família. Uma família mosaico. 11 pessoas debaixo de um teto, seu aparecido. Não nos moldes, por favor, eu preciso da tua atenção. Não nos moldes daquilo que nós estamos acostumados com a família tradicional. Não. Não como as coisas são agora, fáceis, como você está vendo. Isso de tenda em tenda. Isso sem muitos privilégios que a gente tem. Jacó agora tem uma grande família. Pare para pensar como era a cabeça de Jacó. Um homem que saiu de casa foragido, mas que agora tem que aceitar tudo. Tudo vem sobre Jacó. Imagina a cabeça dele durante esses 14 anos, que agora ele está trabalhando enganado de forma incansável para o seu sogro, para pagar pelas suas 2 mulheres. Os rebanhos de Labão, diz a Bíblia, que eles aumentaram sob o cuidado de Jacó. Jacó chegou e a coisa mudou. O sogro prosperou. As coisas cresceram. Tomaram uma proporção. A vida dele mudou, do seu sogro. Mas quando a sua esposa, a Raquel, que era estéril, tem um filho, diz o texto no verso 25 do capítulo que lemos, Jacó resolve se posicionar. Jacó resolve tomar uma decisão. E ele disse, depois que Raquel deu à luz, ele disse a Labão: deixe-me ir. Ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para sua terra natal. Ele está cansado de viver sobre a égide do seu sogro. Ele está cansado de viver sobre a influência do seu sogro. Ele não aguenta mais ser influenciado nas suas decisões. Ele não aguenta mais ser impulsionado a tomar decisão a partir do que o seu sogro quer. O seu sogro o quer por perto porque sabe que Deus é com Jacó. E as coisas aconteceram ali porque Deus era com Jacó. Mas o seu sogro não o deixa ir. Mas o seu sogro, que não era bobo nem nada, ele sabia que tudo que tinha conquistado era fruto do trabalho do genro Jacó. E mais do que depressa, o verso 28, ele implora para Jacó dizendo: fica comigo, não vai embora não, eu preciso de você aqui. O sogro faz uma proposta, Gabriel, para Jacó dizendo assim: pede quanto você quer ganhar, eu vou pagar, mas eu quero que você fique.
não quero que você vá embora. Você é importante demais para mim. E Jacó, ouvindo o que o sogro disse, Jacó então vai falar para ele: você sabe que as coisas aconteceram aqui por causa da minha chegada. Você sabe que o bom êxito de tudo que você tem aqui é porque eu estou com você. Só que tem um detalhe. O texto diz, o verso que acabamos de ler, verso de número 30, Jacó, ele diz para o seu sogro: eu não quero dinheiro, eu não quero mais ser bobo, eu quero agora a minha independência. E Jacó implora ao seu sogro. Ele não queria dinheiro, ele queria a sua autenticidade. Jacó agora queria a sua liberdade. Jacó agora queria o seu poder de fala. Jacó agora queria a sua independência. Jacó, diz o texto no verso número 30, que ele queria poder construir o bem para a sua casa. Está no texto. O pouco que o Senhor possuía, verso de número 30, vamos lá, está na Bíblia. Diz o texto: o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que eu vim para cá. E ele diz: contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Perceba que Jacó agora, ele está abrindo o coração. Ele está falando: eu estou cansado de viver na sua codependência. Eu estou cansado de viver sobre aquilo que você me dá. Eu estou cansado de viver sobre aquilo que você me entrega. Eu quero a minha liberdade. Eu quero poder ser um homem. Eu quero poder tomar minhas próprias decisões. Eu quero a liberdade de ser um pai de família. E de repente o seu sogro então diz para ele: o que é que eu vou te dar? O verso 31 diz a Bíblia: então Labão perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Em outras versões, Jacó diz assim: nada. Eu não quero nada. Eu quero o meu direito. Porque eu não preciso de dinheiro. Eu tenho valores. Eu tenho princípios. Eu quero mais do que o seu dinheiro que você me entrega e vem me entregando ao longo de 14 anos. Eu quero a minha liberdade. Eu quero o poder de eu próprio tomar as minhas decisões. Eu quero poder para mim tomar decisões sobre a minha família. Chega, eu estou cansado de viver sobre a sua jurisdição. Jacó não queria dinheiro. Jacó queria a autenticidade. Jacó queria a sua liberdade. Jacó queria o direito de ser homem. E Jacó diz: até quando eu vou trabalhar por você? Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com decisões. Não tem a ver com recursos, tem a ver com a singularidade. Tem a ver com a minha opinião própria. Tem a ver com meus valores. Então a Bíblia diz claramente, entre linhas, que Jacó impõe os seus termos ao sogro. E ele diz: para mim continuar, tem que ser dessa forma. Para mim continuar te servindo, eu quero estabelecer os meus parâmetros. Eu quero estabelecer os meus limites. Eu quero propor para você. Eu quero ter direito de fala. Eu quero poder falar o que eu penso. Eu quero poder falar o que eu acho. Eu quero abrir meu coração. E a Bíblia diz: a condição para nós seguirmos juntos é essa. E o texto é claro. Se você leu o verso de número 43... depois que Jacó se posiciona, a vida de Jacó muda, Edson. Depois que Jacó toma esta decisão, depois que Jacó impõe os termos, depois que Jacó coloca os limites, estabelece os princípios que ele quer seguir, depois que Jacó estabelece os seus valores, a Bíblia diz, interessante, que após esse posicionamento, assim o homem ficou o quê? Vamos ler isso aqui no contato 3, 1, 2, 3. Interessante que foi após esse posicionamento que as coisas mudaram. Foi quando Jacó impôs os seus termos que a sua vida começou a andar. Sabe, irmãos, muitos de nós às vezes não vamos além, porque ficamos refém das opiniões, dos
isses e medices que os outros têm. Muitas das vezes nós não fazemos a separação das coisas que são nossas e das coisas que são dos outros. Muitas das vezes a nossa vida não rompe porque nós não colocamos limites, nós não estabelecemos os termos. E a proposta de Jacó foi mais ou menos assim: eu vou ficar com as cabras malhadas, você vai ficar com as brancas, e amanhã mesmo eu vou passar separando o que é meu do que é teu. Eu vou separar o que é meu do que é teu, porque eu quero trabalhar para você com esta condição. Perceba que Jacó, ele está impondo os termos. Jacó está estabelecendo os limites. Jacó disse para Labão: só continuo com você se eu puder construir meu patrimônio. Eu não quero ser refém do que você me dá. Eu não quero ser refém do seu dinheiro. Eu não quero ser refém das suas decisões. Eu quero tomar minhas próprias decisões. Eu quero construir o melhor para minha família. Eu preciso dizer uma coisa a você: se tem uma das coisas mais poderosas que Deus deu a você, é o direito de escolher, é a sua liberdade, é o seu poder de escolha. Então, em nome do Senhor Jesus, escolha ser você e não o que os outros queiram. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim: será que você já não se pegou vivendo uma vida que os outros escolheram para você? Que os outros decidiram por você? Que os outros pensaram para você? Que os outros quiseram para você? Jacó estava cansado de ser forçado a tomar decisões pautado no que os outros queriam para ele. Jacó sabia bem, Patrícia, o que é ser impulsionado pelas decisões dos outros. Ele está nessa condição, Edson, porque a mãe dele forçou isso a ele. Porque a mãe dele impôs isso sobre ele. Foi a mãe dele, com as suas escolhas, que fez com que Jacó agora tivesse que ir embora de casa, tivesse que estar longe de casa. O capítulo de número 27, põe por favor, 27 de Gênesis, o versículo 5, 6 e 8, você vai ver. Jacó sabia bem o que era ser vítima das decisões dos outros. Capítulo 27 de Gênesis, os versos 5, 6 e 8. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para... Por favor, verso 6. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú, o seu irmão. Segue. Vamos lá, 1, 2, 3. Lê aí, irmão, por favor. Segue. Agora, meu filho, perceba, a mãe está exercendo o poder de influência sobre a decisão que ele tem que tomar. E essa decisão vai comprometer a vida dele. É por causa dessa decisão que ele foge para Padã Arã. É por causa dessa decisão que Jacó está debaixo de um jugo do seu sogro. Jacó estava cansado de ser forçado a tomar decisões pautado no que os outros queriam para ele. Ele sabia bem que tudo aquilo que estava vivendo era reflexo de uma decisão impensada da sua mãe, que o induziu a roubar a primogenitura do seu irmão. Por isso é que ele estava ali. Ei, aprenda a impor os termos. Foi isso que Jacó fez. Ele disse para Labão: vamos separar as coisas. Você está preparado para essa conversa aqui? Está preparado? Em outras palavras, Jacó está dizendo para Labão: cuida das tuas cabras, que eu vou cuidar das minhas. Cuida da tua casa,
que eu vou cuidar da minha. Estou cansado de viver pautado na decisão que os outros tomam por mim. Estou cansado de viver uma vida que os outros sonharam para mim. Eu tenho identidade, tenho singularidade, e eu vou colocar os limites a partir de agora. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a separar as coisas. Nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a separar família de parentesco. Nós precisamos aprender a separar amizade de decisões pessoais. Nós precisamos aprender a separar casa de trabalho. Nós precisamos aprender a separar hora de brincar e hora de falar sério. Nós precisamos aprender a separar dinheiro de lucro e dinheiro de investimento. Nós precisamos aprender a separar negócio de amizade. Nós precisamos aprender a separar as coisas. Olha para essa pessoa e fala para ela assim: está fazendo sentido? Porque é possível que você esteja emaranhado num monte de coisa que você mesmo não escolheu para viver, porque nunca soube separar, estabelecer, impor termos, falar seu ponto de vista. E eu não estou querendo causar discórdia, confusão no lar de ninguém, pelo amor de Deus, mas eu estou fazendo que você entenda algo. Deus jamais vai alterar a sua singularidade, a sua autenticidade, a sua identidade. Essas coisas são muito sérias, porque a sua família é a sua esposa, seus filhos, os demais agora são parentes. Amigos não deveriam influenciar em suas decisões. É por isso que a Bíblia fala da multidão de conselho. E eu sou de uma época em que as pessoas pediam conselhos. Eu estou pedindo um conselho, não é uma opinião. Eu estou pedindo um ponto de vista. A gente precisa aprender a separar o que é casa e o que é trabalho. O que é o habitat sagrado do ofício. Porque o excesso destas coisas vão destruir a sua identidade. A pluralidade de coisas do mundo só tem um propósito: desconstruir a identidade das pessoas. Nós precisamos aprender a separar o dinheiro que é de Deus e o dinheiro que é nosso. O dinheiro que é de investir e o dinheiro que é de pagar. Nós precisamos aprender a separar a hora que é hora de brincar, falar, extravasar, e a hora de falar sério. Até porque quando você tem que falar sério, ninguém acredita no que você fala, porque você leva tudo na brincadeira. A gente precisa aprender a se impor. E se impor não é falar ríspido, não é brigar. Muitos dos nossos problemas têm a ver com a falta de posicionamento. Você não tem noção quanto que isso aqui está fazendo sentido para mim. Você não tem noção quanto que isso está falando ao meu coração. Sabe por quê? Porque se Jacó não tivesse estabelecido os seus termos, ele nunca teria prosperado. Sua vida nunca teria mudado. Ele continuaria sendo a galinha de ouro do seu sogro. Ei, quer ver as coisas darem certo na sua vida? Aprenda a estabelecer termos, acordos, limites, palavras. Você tem direito sim de falar o que pensa na hora certa. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim:
vamos impor os termos da nossa amizade? Olha para essa pessoa, você está numa igreja família, fala, você não é meu dono não, irmão. Pode falar, você não é meu dono não. Porque eu não sou seu dono e nem quero ser. Eu pastorei pessoas livres. Se você quiser sair daqui e chegar naquele bar ali beber, o problema é seu, não é meu. Não é meu. Eu estou te orientando. Eu estou te aconselhando. Você não é obrigado a tomar decisões a partir do que eu falo, mas discernir o que está sendo dito para você e fazer a melhor escolha, porque isso é sabedoria. Aprenda a impor os termos da sua casa. Impõe o termo lá no seu trabalho. Quem aqui é dono de negócio? Você é dono de negócio. Tem colaborador? Se não tem, glória a Deus. Mas se você tiver, e vai ter muitos em nome de Jesus, o dono do seu negócio é você. Porque tem patrão que ele não tem coragem de mandar o funcionário embora. E se você não tem coragem de demitir, por que você contratou? Você não é o dono. E se você é colaborador e você está num ambiente de escravidão, você tem autoridade para falar, sou trabalhador, não sou escravo. Posso falar, irmão? Não vai ficar bravo com o pastor? Homem, mulher, impõe os termos para os seus filhos. Mulher, você não é amiga do seu filho, você é mãe. Homem, você é pai, você não é amigo. Ô mulher, impõe os termos para o seu marido, você é a esposa, não é secretária. Ô marido, impõe os termos para sua mulher, você é marido, não é filho dela. O chefe, o proprietário, você é o dono do negócio. Você não é amigo do seu colaborador. Porque nessa negociada, sabe? Nessa levada, sabe? De amizades, mundo plural, que você quer abraçar o mundo, você está sendo desconfigurado. Você está se tornando um instrumento dos outros. Pastor, Deus falou comigo, impõe os termos, porque você não foi chamado para ser bombeiro e nem amigo dos outros. Você foi chamado para libertar as pessoas. Eu tenho me assustado com o nível de coisas vulgares, coisas vergonhosas, que eu nunca, mesmo virado no diabo do jeito que vivia, teria coragem de procurar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para falar, porque dá vergonha de certas coisas. E essa vergonha não é para você camuflar pecado não, é para você se arrepender. Porque às vezes as pessoas falam que acham, que pensam, que sentem, e elas pensam que nós somos um simples esgoto a céu aberto, aonde elas vêm e despejam todas as suas piores coisas. Ô moça solteira, vai começar relacionamento, impõe os termos. Ô amigo, está construindo um relacionamento de amizade, já deixa claro os seus limites. Porque depois não adianta reclamar e dizer, não me avisaram. Uma vez que a gente estabelecemos os termos, as coisas seguem o seu fluxo com naturalidade. Você já viu um rio?
Um rio, se ele não tiver os seus termos, as águas. E quem estuda aí essa matéria, diz que quanto mais estreito o rio, mais a água corre, mais flui com naturalidade. Por que será que as coisas não estão fluindo? Será que não está muito aberto, não? Será que não está muito à vontade, não? Será que não está muito natural, não? Uma vez que estabelecemos os termos, uma vez que estabelecemos os limites, nós então vamos viver as coisas que Deus quer para nós. Jacó tinha promessas de Deus, sim ou não? Diga comigo, Jacó tinha promessas de Deus. Assim como você tem. Só que Jacó precisava se posicionar. Irmão, pode ter promessa, pode frequentar a igreja, pode participar de ministério, mas se não tiver princípios e valores bem estabelecidos como pessoa, vai ser tudo o que os outros querem, menos o que Deus quer. Alguém certa feita disse que quer agradar todo mundo? Vá vender sorvete. Porque a gente não vive para agradar. A gente vive para inspirar e transformar a vida das pessoas. Quais são os seus termos? Quais são os seus limites? Qual é a decisão que você precisa tomar como pessoa? Porque eu vou tomar algumas. Já estou tomando. Nós misturamos muitos vinhos. A gente aceita tudo. A gente acha tudo legal, tudo normal. Não é assim. O céu tem protocolos. Existem alguns protocolos que a gente não pode quebrar. Existem princípios que são inegociáveis. Jacó tinha promessas na sua vida, mas ele precisou se posicionar. Quem lembra quantos anos ele trabalhou para o sogro? Quantos anos? Você sabe o que é trabalhar 14 anos ininterrupto, solzão, cowboy, com gado, com rebanho, com cabra. Tudo que ele ganha é para pagar o dote das suas esposas. Em 14 anos Jacó não produziu só um mundaréu de filho. E que depois você sabe, as 12 tribos nunca foram unidas. As 12 tribos de Israel, elas são destituídas uma das outras por causa disso. Por causa dessa família disfuncional. Se tornaram inimigos. Ele trabalhou 14 anos. Até que um belo dia, Rodrigo, ele resolve tomar uma decisão. Ele chega para Labão e fala assim: chega. Agora o bastão está na minha mão. Eu sou autoridade na minha casa. Agora chega. Se quiser que eu continue, é assim. Do contrário, estou fora. E em 6 anos, Jacó constrói o que em 14 anos ele não conseguiu. Por que será? Por que será? E Deus falou comigo: se posiciona, porque o jogo vira rápido. Se posiciona, porque eu tenho restituição para lhe entregar. Se posiciona,
porque eu tenho poder para fazer infinitamente mais. Mas Jacó, o verso 43 diz assim: o homem ficou rico. Ele estava em desfavor, mas o jogo virou. Sabe o que é o poder de uma decisão? Sabe o que é o poder de um posicionamento em Deus? Sabe o que é o poder de assumir a sua identidade e falar: está comigo, é minha responsabilidade? Meu irmão, você não muda o que você tolera. Não questione a coceira se você dormiu com as pulgas ou dormiu com os cães. Jacó, vamos lá, estabeleceu, mas ele tinha um plano. Qual é o seu plano? Quem aqui já fez várias viagens de avião? Várias. Eu não sei se os irmãos sabem, mas por melhor que o piloto seja, Rodrigo, ele não decola, ele não sai com o avião do aeroporto, pastora Gabriela, se ele não tiver um plano de voo. E Jacó, quando ele vai impor os termos, ele tem um plano. Ele não é alguém que vai jogar palavras ao vento. Ele não é alguém que vai jogar conversa fora. Ele é alguém que ele não tem só um plano, ele tem estratégia. Já que eu vou ficar com as malhadas, com as cabrinhas inferiores, eu vou descascar as varinhas, e quando elas for comer, elas vão comer as varas descascadas. Ele pensou que era essa estratégia, mas era Deus querendo honrá-lo. Mas Deus estava abençoando o plano das suas mãos. Porque antes de estabelecer os termos, tenha planos. Quais são os planos? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas etapas? Porque há quem queira conquistar o mundo sem ter nenhuma estratégia. Você pode ser o cara mais inteligente, o melhor piloto de avião. Se não tiver um plano na mão, o avião não decola. Olha para essa pessoa do teu lado e fala: será que não é por isso que não decolou ainda? Será que não é falta de um plano, de um planejamento, de uma estratégia? Jacó, vamos lá, estabeleceu, colocou em prática o seu plano e separou as coisas do sogro das coisas dele. Irmão, cada um de nós tem a sua individualidade. Eu vi alguém dizendo assim: a primeira coisa depois que eu ganhei dinheiro foi ter um banheiro onde eu tinha uma pia para mim. Não é coisa que eu queira, tem tantas coisas para alguém escolher, mas eu achei interessante a pessoa dizer, Sônia, que embora a mulher dele, ele amasse ela, ele diz assim: eu quero ter um banheiro com 2 pias. Porque lá, na pia dela, ela faz o que ela quer, ela borra com maquiagem. Na minha pia, eu quero as coisas mais da minha forma. Irmão, a gente não muda os outros. A gente influencia ou de forma positiva ou de forma negativa. O que é bom as pessoas vão levar para a vida, o que é ruim também. Mas quando você separa, eu gosto de observar muitas coisas. E eu percebo quando a pessoa é zelosa, quando a pessoa tem um jeito de manejar o que faz, um trato com as suas coisas. Opa, peraí, eu tenho lá meu negocinho, meu espacinho, a pastora tem o dela, e a gente precisa dessa individualidade.
dessa singularidade. Escuta, será que você não precisa separar algumas coisas? Será que o fluxo ainda não veio? Porque está tudo meio embolado, está tudo meio misturado. E alguém me disse: a pessoa mal resolveu a sua vida conjugal e ela já está com outro. Que beleza. Ela nem se organizou, ela nem conseguiu separar propósito de sentimento, e virou uma bagunça. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para alguém por essa palavra: coloque os termos e você vai ver as coisas acontecer. Estabeleça a sua visão clara de vida, de mundo, de cosmovisão, e você vai ver o fluxo de Deus fluir com naturalidade. Como igreja, somos um corpo, mas como pessoas somos um. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Jacó, ele precisava arrumar as coisas na sua vida, porque o tempo estava passando. E se você for ler o capítulo 31, ele ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo dele. O verso 3 do capítulo 31 disse para Jacó: Jacó, está na hora de voltar para casa. Quem conhece a história de Jacó aqui? Para ele voltar para casa, pastor Gabriel, as coisas em casa precisavam estar bem organizadas. Alguém sabe me falar por quê? Alguém sugere? Por que a casa precisava estar em ordem? Porque ele tinha um problemão mais na frente para resolver. Ele tinha uma pendência familiar. Ele tinha um irmão que ele tinha pisado na bola, que ele iria encontrar. E se as coisas não tivessem bem com ele em casa, ele não ia aguentar. Ele arruma a casa, ele separa as coisas, ele prospera. E ele prospera muito. E se você for ler o capítulo 32, a partir do verso de número 6, capítulo 32 a partir do 1, Jacó seguiu os caminhos, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele, porque tudo estava em ordem. Nós precisamos aprender a ter ordem. É na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Se cumprisse na regra, a gente estava vivendo um progresso. Porque a ordem precede o progresso. Ele coloca tudo em ordem, Douglas. E agora chegou a hora de voltar. 20 anos depois. E o texto diz: quando Jacó avistou, disse: esse é o exército de Deus. Ele deu o nome daquele lugar Manaim. E ele mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão na região de Seir. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim o teu servo Jacó, morei na casa de Labão, e como permaneci até agora, tenho bois, jumentos e ovelhas, cabras, servos e servas. Envio para você essa mensagem, meu senhor, para que me receba bem. Quando os mensageiros voltaram, disseram a Jacó: fomos até seu irmão, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo, foi tomado de angústia. Então ele dividiu 2 grupos, todos que estavam com ele. E ele disse: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. E o verso 9 diz o texto: e Jacó orou:
Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes, volte para a sua terra, para os seus parentes. Verso 10. Não sou digno de tua bondade e lealdade, com a qual tiraste o teu servo quando atravessei o Jordão. Eu tinha apenas um cajado, mas agora eu possuo caravanas, acampamentos. As coisas mudaram. Era outra história. E por estar com tudo organizado, ele está pronto para esse reencontro. Ele até tem presente para oferecer para o seu irmão. Ele está melhor do que ele merecia. Ele não é mais influenciado pelas decisões dos outros. Ele agora pode tomar suas próprias decisões. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Sabe por que muita coisa não flui na vida das pessoas? Porque elas nunca impuseram em seus termos. Elas sempre aceitaram o que os outros quiseram para elas. E eu preciso dizer para você que Deus tem o melhor para você. Você precisa aprender a tomar as suas próprias decisões. Tem pessoas aqui que não conseguem escolher a sua própria roupa, ela precisa da opinião. Ou ela é aquilo que os outros querem que elas sejam. Mas essa é uma noite de divisor de águas. Essa é uma noite de Deus ampliar sua visão. E eu não estou te chamando para ser um ermitão, um isolado, um egoísta, um ególatra, um narciso, não. Eu estou te chamando para ser você. Com responsabilidade para escolher. Com responsabilidade para decidir. Com responsabilidade para poder falar, é dessa maneira que eu gosto. É esse prato que eu quero comer. É água desse jeito que eu quero beber. Vou entrar na brecha. Não é o que o governo oferece. Não é as regras que a mídia dita. Não é o que os influencers falam. Não. É o que Deus plantar no seu coração. É o sonho que Deus colocou dentro de você. Porque Jacó lá atrás tinha visto uma escada. Anjos subindo e descendo. Ele viu como que é as coisas de Deus. Ele viu como que as coisas de Deus funcionam. E ele não quer mais ser influenciado pelas decisões das pessoas. Fica de pé. Está na hora de você ouvir a direção de Deus. Escute, por favor. Não existe direção aonde há muitas vozes. Aonde existe aquele adágio popular, é muito cacique para pouco índio, nunca funciona. Como diz o ditado do Edson, cachorro de muito dono, aonde todo mundo palpita, aonde todo mundo fala, aonde todo mundo intromete, aonde todo mundo dá o seu ponto de vista, nunca será como Deus quis. É uma noite de romper. É uma noite de decidir ser você. Com o corte de cabelo que você gosta, com a barba que você quer usar. Me ajuda aí. Vai valer a pena esperar.
Escuta. Com as roupas que o Espírito Santo te falar para ouvir, para vestir. Está na hora de você tomar partido sobre você. Deus me autorizou a profetizar aqui essa noite. É o mês profético. Se posiciona. E num tempo rápido, as coisas mudam. Ei, não questione se você está sendo pisoteado, se você se vê como um gafanhoto. Não questione se você está sendo achatado pelos outros, se você não sabe o valor que você tem. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Chega! Chega de ser o que os outros quiseram para mim. Lá na tua casa, quem dá as ordens é você. Lá na empresa que é sua, é você quem fala. Lá onde você é empregado, você pode dizer, tem um limite, não sou escravo. Lá no seu casamento, no melhor momento, você pode falar. Você pode falar. Eu quero orar por você. Só não vou te buscar porque Deus não me deu essa autoridade. Eu já fiz a minha parte. Pastor, eu não consigo me posicionar. Essa palavra é para você. Deus quer te dar a autoridade para você se posicionar. Deus quer te dar ousadia para você falar sem machucar. Quero orar com você. Ei, você não é boiada não, hein? Você não precisa esperar ninguém vir para você vir, não. Você tem autonomia. Você tem singularidade. Você tem identidade. Você é alguém. Você é uma pessoa. Você é um filho de Deus. Oi, Maraia, Canalabia, Caia, Chorabá. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro ousadia. Projetos, eu abençoo você e as decisões que você for tomar. Em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz, é um projeto falido, é um projeto abandonado, mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Ele não te abandona, não. Ele não falha, não. Ele não perde, ele não mente. Ele não muda. Ele é imutável. Eu vou profetizar. Escute. Eu vou viver a totalidade da o Deus.
Escute bem. Impõe limite. Impõe termos. Eu sou de um tempo que eu não sou tão velho assim, pode ser que você pense. Mas que a gente não abria a geladeira da casa dos outros. Que a gente tratava os outros de senhor e de senhora e dava bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você que é obreiro aqui nessa igreja. Você está debaixo de um teto, de uma hierarquia. Você está debaixo de autoridade. Não quebra a regra, não. Não faça nada sem direção, sem orientação. Eu sou de um modelo de igreja em que se não tinha autoridade para impetrar a bênção, eu não impetava a bênção. Que enquanto não tinha autonomia para fazer certas coisas, não fazia. Respeite os termos que são estabelecidos. Fique atento às placas de sinalizações. Ei, obedeça. Não quebre regras. Essa era de quebrar regras está quebrando pessoas. Impõe termos, mas obedeça a termos. E você vai ver as coisas fluir com naturalidade. As coisas vão acontecer com naturalidade. Você vai ver Deus mudar a tua história se você se posicionar. Se você se posicionar. Não, eu faço o que dá na telha. Cuidado, hein? Cuidado. Pense antes de agir. Tenha plano. Tenha projeto. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por falar comigo. Obrigado. 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 Espírito Santo, nos faz sair daqui cônscios da nossa identidade de filho. Não seja o que os outros querem. Seja o que Deus quer que você seja. Abaixa um pouquinho, por favor. Eu vou terminar agora. Se Deus te deu uma posição, ocupa ela. Se Deus te deu uma posição, ocupa ela. Se você é uma autoridade no que você faz, se posicione como autoridade. Ei, chega de ser o que os outros querem que você seja. Se você é um médico, seja um especialista. Se você é um pintor, se você é um doutor, seja bom. Estabeleça seus parâmetros. Se você é um vendedor, eu sou vendedor, eu não sou outra coisa. Seja o que Deus te chamou para ser. Assuma a sua posição, a sua identidade. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Fez sentido para você, irmão? Fez sentido para você, irmão? Chega de ser marionete dos outros. Lá no Paraná tem peteca. Quem já jogou peteca? Pra lá, pra cá. Tudo que os outros querem, menos o que Deus quer que você seja. Sabe? A gente precisa se posicionar.
E não é ser sem educação, é só falar, não, isso não é para mim. Não tem a ver com o que eu sou. Não faz sentido para o estilo de vida que eu decidi viver. Presta atenção, por favor. Não faz sentido com o estilo de vida que eu decidi viver. Eu tenho limite. Eu tenho termos. Eu faço parte da realeza. Eu tenho a cultura do céu. Eu sou concidadão dos santos. Eu sou família de Deus. Não é qualquer coisa que você pode aceitar. Estou vendo aí os relacionamentos. Ora. 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 Estou vendo as pessoas sabendo de coisas pessoais assim. Que os outros em rodas, em ambientes, vão abrindo. Abrindo. Ô, irmão, alguém me interpelou hoje e disse assim, eu sei que você não é terapeuta. Glória a Deus que você sabe que eu não sou, porque eu não sou. Eu sou libertador, sou pastor, só isso. É o que Deus me chamou para fazer e eu estou tentando fazer da melhor maneira. Erro como todo mundo erra. Mas aprenda a separar. Aprenda. É para mim? Não é para mim. Seu ouvido não é esgoto. Ok? Diga a Deus, obrigado por me dar singularidade, por eu ser quem eu sou. E se eu sou Jacó mesmo. E como é que é teu nome? Diga, eu sou isso mesmo. Eu sou o João, eu sou o Rodrigo. Fale aí o teu nome. Quem é você, irmão? Celebra o fato de ser você. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua casa, a tua família. Eu abençoo os teus dias, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo aquilo que você colocar as mãos. Eu abençoo o lugar onde você colocar as plantas dos seus pés. Que Deus faça prosperar os teus caminhos. Que na tua mão direita haja longevidade e vida, na tua mão esquerda prosperidade e honra. Que você escolha ser você mesmo e ninguém além do que Deus sonhou para você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com nós todos. Digamos, quarta-feira tem mais, aplauda ao Senhor.